Laboratório de questões da FGV TI de Informática. Questão número 1. Júlia e seus colegas da faculdade estão fazendo um trabalho em grupo e decidiram compartilhar seus arquivos de imagens e textos na nuvem, de modo que cada integrante do grupo possa ver e acessar as atualizações dos outros pela internet. Para compartilhar na nuvem os arquivos do trabalho com os colegas do grupo, Júlia deve usar o quê? Então, das 5 alternativas, Júlia deve usar o Dropbox. Por que a Júlia tem que usar o Dropbox, né? Porque o pendrive ela teria que passar compartilhado, não fica na rede. O Mozilla Thunderbird é um e-mail. O Windows Explorer é um explorador do Windows e um serviço de estrutura seria muito caro e nem serviria para esse tipo de coisa, a princípio. Então, ela compartilha na nuvem do Dropbox. Letra A. Questão número 2. Por meio do explorador de arquivos do Windows 10, João pretendia arrastar uma pasta X com todos os seus arquivos para dentro de uma outra pasta, que é a pasta Y. Porém, logo após essa movimentação, João percebeu que tinha feito o movimento errado com o mouse e arrastado a pasta X para dentro de uma outra pasta que não a Y. Felizmente, João lembrou-se de um atalho de teclado e desfez a opção imediatamente. Bom, qual é a letra certa, né? Qual é o atalho, a tecla de atalho do teclado que o João pode usar para fazer? É o Ctrl Z, né? Então você vai clicar Ctrl e Z ao mesmo tempo e ele vai fazer o quê? Desfazer a última ação, né? Então a gente tem umas outras ali, por exemplo, como na letra A, o Ctrl S vai ser para salvar um documento lá dentro do Word, o Ctrl Shift D, por exemplo, você está no Google e vai salvar o seu favorito. Ctrl U, você vai estar substituindo algumas palavras lá dentro do Word também, tá? E o Ctrl Y ali, aí sim você vai refazer uma ação que o Ctrl Z desfez, né? Daí você usa o Ctrl Y. Então, no fundo, é a letra E a resposta da questão 2. Questão número 3. A empresa TecTudo quer compartilhar seus recursos computacionais entre seus funcionários de forma segura. Para que os computadores e os recursos da rede, como impressoras, sejam acessíveis apenas dentro da TecTudo, a equipe de suporte deve configurar o quê? Qual tipo de rede? É uma extranet? Não, é uma intranet, né? Porque é dentro da empresa. Então, a gente tem a internet, que é a rede mundial, onde está todo mundo se comunicando, uma intranet, onde vai ser uma rede interna da empresa, onde eu vou estar trabalhando essa rede com os meus colaboradores, que são os funcionários da empresa. Uma extranet, ela vai ser para quem? Para os meus parceiros e clientes, quando for necessário. O firewall é um software mais hardware que faz a produção de proteção da rede, e um antivírus é um software que vai proteger o meu computador contra vírus. Então, essa é a resposta, é a letra B. Questão 4. João acessou seu computador e recebeu a seguinte mensagem: todos os seus arquivos foram criptografados. Realize o pagamento no link indicado e receba a senha para descriptografar. A medida de proteção que João deve tomar é instalar um programa que o proteja de ataques de que tipo? Tá. Aqui está dizendo que ele tem que tomar uma medida de proteção, mas ele não pergunta qual é essa medida de proteção, ele pergunta qual é esse ataque que foi feito ali. Todos os seus arquivos foram criptografados, realize o pagamento no link indicado e receba a senha para descriptografar. Então, o que acontece? O ataque que o João sofreu é um ataque de ransomware. Ou seja, o que aconteceu? O computador dele foi criptografado e eles estão pedindo um valor em pagamento para descriptografar. Então, é um ataque de ransomware. Um adware vai ser quando ele vai estar recebendo uma propaganda no computador. Keylogger, ou seja, é um software malicioso também, mas que captura o que? A tecla key, né? As teclas do teclado. Os vírus vão ser então réplicas, eles vão estar se infectando dentro do computador. Para isso você precisa de um antivírus, e o vírus só fica instalado se você executar ele, porque ele é um programa executável, então precisa que alguém execute esse arquivo que está contaminado. E o backdoor então é aquele
malware que a gente tem que deixa a porta dos fundos, né, aberta dentro do computador, ou seja, ele deixa uma porta para quê? Para que o atacante possa retornar e ter acesso ao computador na hora que ele quer. Então a letra correta é a C. Questão número 5. Assinale a lista dos números produzidos pela execução. Aqui tem um shell, né, com um código de Python. Então ele pergunta em Python, se tiver escrito assim, para, né, o range que vai de -1 até 10, de 1 em 1, escreva x, que é print x. O que que isso vai fazer? Eu coloquei o código até aqui do lado, né? Então, na hora que a gente roda isso aqui no Python, ele faz o quê? Ele vai fazer que neste range, que inicia em -1 e termina em 10, e vai diminuindo de 1 em 1. Então, ele pega -1 mais -1. Ele faz um processo de soma. Então, fica -2, -3, -4. Então, essa vai ser a resposta aqui que vai estar. É a letra A na número 5, tá? Ele vai indo de -1 até -9. O limite dele é o -10. E aqui é o printar, né? Ele está printando somente esse range. Aqui eu mostrei como que seria se o range começasse do 10 e terminasse no 0. Com o mesmo formato, ele vai diminuindo, né? Como se fosse uma contagem regressiva aqui, praticamente. Então, questão 5 é a letra A. Questão número 6. No contexto do MS SQL Server, assinale a opção que contém somente comandos válidos para o estabelecimento de permissões de acesso no ambiente de um banco de dados. Então, ele está falando de um banco de dados, a questão número 6. E aí pergunta quais são, né, a descrição que eu posso ter para permissões ao acesso ao meu banco de dados. Então, a gente tem códigos para manipular esse banco de dados, códigos de permissão, código de modificação, tá? E aí, na questão número 6, a resposta é a letra D, porque quando eu estou manipulando um banco de dados, tá? As minhas permissões, na parte de permissões, eu vou estar revogando, garantindo garantias ou negando, né, a permissão de mexer, de modificar, de fazer alterações dentro do meu sistema de um banco de dados. Então é a letra D, Dene, Grant e Revoke. Questão número 7. Num documento HTML5, que é a última versão do HTML, assinale o elemento que contém meta-informações sobre a página. Então, até coloquei aqui um HTML para a gente enxergar o processo dele. Quais seria, né? Ou seja, onde vai estar a descrição da meta dentro do HTML. Então, o HTML, ele tem a parte dele inicial aqui, né? Que eu vou ter o que? Dizendo que tipo de HTML é, linguagem e tal. Então, eu abro o meu HTML, eu fecho ele e aí eu vou ter o cabeçalho e o corpo. E todas as informações de meta, título e tal vão estar onde? Dentro do cabeçalho. Então, é a letra C, head, né? Ou seja, a parte inicial onde vai estar contendo as informações iniciais do meu HTML, ok? Questão número 8, no Windows 10, a extensão de arquivo .zip denota primordialmente que tipo de arquivo. Então, é .zip. Como está no Windows, é uma extensão nativa dele. Bom, são arquivos compactados, né? Zip, .targz no Linux, .rar também no Windows a gente usa. Então, outros arquivos criptografados não vai ter, que contém apenas áudio, então vai ser outros tipos como Windows Media Audio, MP3, etc. Que contém apenas texto, então seria TXT de texto, DocX ou outros. E que contém imagens seria arquivos de imagem, TIFF, PNG, JPG, tá? Então, zip, rar, targz são arquivos compactados. Então, essa questão número 8 é a alternativa A. Questão número 9. O comando chmod no Linux utiliza na string de permissão, dentre os símbolos, ele usa o R, o W, o X e um tracinho. Por quê? Porque na hora que eu vou gravar alguma coisa, colocar alguma permissão dos meus arquivos, eu quero escrever, ler, deletar, então eu preciso colocar essas permissões dentro dos meus arquivos, tá? E considerando um arquivo nesse contexto, assinale a interpretação correta para esses símbolos na ordem. Então ele quer saber o que é o R,
o que que é o W, o que que é o X e o que é o menos aqui, né? Um tracinho que é o menos que tá aparecendo ali. Bom, o que que vai ser o R, né? O R vai ser a parte que eu vou estar lendo o arquivo. Então, R é de write, tá? Opa, desculpa, falei errado. R é de read, ou seja, eu estou lendo, né? W, aí sim, eu vou estar escrevendo no arquivo, é de write, de escrever. X é de executar, então eu vou estar executando o arquivo. E o tracinho é de remover a permissão. Então, quando a gente trabalha e a gente tem, né, uma variável, a gente vai trabalhar em 3 grupos, né? O proprietário, o grupo e outras pessoas. O que que cada um vai poder fazer dentro do seu sistema. Então, eu posso estar lendo, eu posso estar escrevendo e eu posso estar executando. Tá aqui bem bonitinho. Tá? Então, é a letra D a resposta, ou seja, eu posso ler o arquivo, eu posso escrever no arquivo, eu posso executar o arquivo e remover a permissão. Eu posso estar lendo, escrevendo e executando no mesmo arquivo, ou eu posso não estar nada, ou seja, que eu não tenho permissão nenhuma, permissão negada em todos os comandos. Então, a questão 9 é a letra D. Questão 10. Dado que numa instalação do Windows 10 o arquivo texto.docx está localizado numa pasta, nessa pasta que está aí, a conta de usuário a qual esse arquivo está vinculado é. Então, esse texto.docx aqui está dentro dessa pasta TTT maiúsculo, que está dentro de uma outra pasta, ZZZ maiúscula, que está dentro de uma outra pasta, YYY maiúscula, que está dentro de uma outra pasta, XXXX maiúscula, que está dentro da pasta desktop ainda, ou seja, na área de trabalho, que tem um usuário, que é o usuário www. Ele quer saber qual é o usuário que está vinculado, está aqui o usuário que está vinculado, www. Aqui é a categoria de usuário de dentro do Windows e aqui é onde começa o meu sistema, que é no C, dois pontos, tá? Então, essa resposta é a letra B, ou seja, o usuário aqui está caracterizado por www. Ah, beleza. Questão letra B. O gabarito e ok.